Vamos que vamos, e já está na ponta da linha em imagem e som o deputado Marcel Van Hatten. Boa noite para o senhor, deputado. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os ouvintes dos Bastidores do Poder. Satisfação estar de novo no ar com vocês. Boa noite, deputado. Obrigada, deputado. Deputado que é do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, o senhor está com uma ideia aí de tentar resgatar, né, um tema sobre o FGTS, que era uma espécie de conteúdo de uma medida provisória que depois acabou caducando na tramitação aí no Congresso Nacional. Por que agora tentar retomar essa possibilidade de um saque ampliado do FGTS? Bom, Isabel, em primeiro lugar, eu lamentei muito que tenha caducado a medida provisória, uma medida provisória muito boa, feita pelo governo federal, pelo Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, que é responsável por essa parte do Ministério da Economia, que garante saques emergenciais às pessoas que têm contas no FGTS até o limite de R$ 1.045 ao longo deste ano, por conta da pandemia. Agora, quando caduca uma medida provisória dessas, e ela caducou também porque outras possibilidades de saques adicionais foram incluídas, tanto no meu relatório, como também por destaques apresentados por deputados e por senadores, quando caduca uma medida dessa, há uma insegurança jurídica. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é garantir segurança jurídica para todas aquelas pessoas que ainda não tiveram os depósitos dos até R$ 1.045, e são mais de 50% dos brasileiros que teriam direito que ainda não tiveram esses depósitos, e mais de 80% ainda não puderam sacar porque os calendários eram diferentes uns dos outros, de depósitos e de saques. E com a caducidade da medida provisória, ou seja, quando ela deixa de valer, ela também deixa de surtir efeitos futuros. E, em interpretação, é preciso, portanto, um projeto de lei para corrigir isso e dar garantia e segurança jurídica para aqueles que ainda não tiveram dinheiro depositado nem sacado, para que possam fazê-lo ao longo dos próximos meses. Deputado Marcel Van Hatten, o projeto do senhor que retoma essa discussão no Congresso Nacional prevê o quê? Quais regras para que o cidadão possa retirar esse dinheiro? Porque o que bateu na tecla ali do governo foi a possibilidade ampla de saques, né? Poderia colocar em risco os fundos do FGTS. Qual seria? Haveria limites para saques? Como que seria feito, deputado? Olha, acho que em primeiro lugar a gente precisa lembrar que a gente fez um relatório muito equilibrado, ouvindo todos os líderes, com um acordo inclusive do governo, tanto na Câmara, no relatório feito na Câmara, como depois no Senado, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, deu acordo também para o relatório que saiu de lá, que era dele inclusive, e que teve 72 votos a 0 e retornou à Câmara. Agora, pelos cálculos do governo, e eu, sinceramente, já apresentei, inclusive, publicamente, que não concordo com os cálculos feitos, pelos cálculos do governo, o resultado final seria de mais de 100 bilhões de reais de potencial de saque do FGTS em virtude das ampliações de possibilidades. Dentre essas ampliações estavam possibilidades que eu considero absolutamente justas, uma vez que o dinheiro do FGTS é do trabalhador. Uma delas é a possibilidade do trabalhador demitido durante o período da pandemia poder sacar o seu FGTS integralmente, mesmo que ele seja optante do saque aniversário, que é aquela modalidade que ele pode tirar uma vez por ano, um valor, né, pequeno, mas um valor que ele pode retirar todo ano do FGTS. O problema é que quem opta pelo saque aniversário fica preso na regra por 2 anos. Então, Cristiano, se a pessoa está presa nessa regra por 2 anos e ela optou por ela no ano passado, certamente ela não poderia imaginar que haveria uma pandemia neste ano e, portanto, creio que, assim como todos os líderes que deram apoio a essa mudança no relatório, creio que não seja nada menos do que justo a pessoa ter acesso a este saque. Agora, nos nossos cálculos, e aí sim, nos mais exagerados, o valor do impacto seria de até 60 bilhões de reais. E nós precisamos lembrar que o FGTS tem um total de mais de 500 bilhões de reais contabilmente. São 400 bilhões de reais em contas, em saldo de contas de trabalhadores e mais de 100 bilhões em reserva. Então, se nós estivermos falando de 50 a 60 bilhões, ainda é em torno de 10% do total.
O problema é que esse recurso do FGTS é utilizado para financiar obras na construção civil e no saneamento. E isso a partir de leis que foram aprovadas ao longo dos últimos anos e que certamente não contaram com a opinião dos trabalhadores, que são os proprietários desses recursos, e que no momento que mais precisam durante uma pandemia, infelizmente não têm acesso, porque grande parte desses mais de 500 bilhões já estão comprometidos com outras finalidades. Então é isso que nós precisamos rediscutir daqui para frente, qual é a verdadeira finalidade do FGTS, e no momento de pandemia, entendo eu, a prioridade deve ser devolver ao cidadão que tem direito a esse dinheiro que é seu, a possibilidade de usar este recurso para o seu sustento, ainda mais quando se encontra demitido. Ainda mais num momento que ainda é muito sensível essa recolocação de quem perdeu o emprego na pandemia, né, deputado? A gente acompanha essas situações diariamente aqui, sabe bem como tem sido a luta dessas pessoas. Temos a discussão também da prorrogação do auxílio emergencial, que não sabemos ao certo se terá até o final do ano, mas já se tem um norte de que vamos passar longe dos R$600, segundo o governo, né? A gente está conversando com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, essa semana o senhor, inclusive, fez reuniões no Ministério da Economia, chegou a abordar esse assunto do projeto do senhor, que tipo de retorno o senhor tem? Eu pergunto isso porque, por exemplo, nessa semana a gente teve a sanção daquela medida provisória que cria regras de reembolso de passagens aéreas e faz algumas modificações em relação ao setor aéreo, uma espécie de socorro também às empresas nessa época de pandemia. E um dos pontos que foi vetado era um ponto que tratava do acesso de aeroviários e aeronautas ao FGTS. O argumento do governo seria de que ele provocaria um esvaziamento do fundo. Isso também não pode ser usado como argumento agora, diante do projeto do senhor? Perfeito, Isabel. Foram dois argumentos do governo. Você tocou no assunto muito bem. O primeiro foi exatamente esse, de que haveria uma perda de liquidez no fundo. E o segundo argumento do governo é que ele seria um benefício para apenas um setor da economia, ou seja, aquele da aviação e, por conseguinte, também dos aeronautas, que teriam direito a retirar esse valor, e não a todos os setores. Pois bem, o meu projeto de lei, assim como já previu o relatório, estende a todos os trabalhadores que tiveram os seus contratos suspensos ou os seus salários reduzidos, a possibilidade de complementar o valor perdido, né, com aquilo que tem no FGTS, até o limite daquilo que perdeu. De novo, eu não vejo isso como nada menos do que justo, porque, afinal de contas, esse dinheiro é das pessoas. Você tocou bem no auxílio emergencial. Aprovamos auxílio emergencial, foi aprovado na Câmara, tem uma série de benefícios setoriais para o pessoal, para os artistas, para o pessoal dos esportes, e quando se trata de um dinheiro que é das próprias pessoas, ou seja, o FGTS é dinheiro delas, aí há uma dificuldade enorme para liberar. Inclusive, tem uma possibilidade que a Caixa está oferecendo para as pessoas anteciparem o saque aniversário, os próximos 3 saques aniversários, os próximos 3 anos, e ao antecipar esse dinheiro, faria-se isso sob a forma de um empréstimo com juros de 0,99%. Eu considero isso um verdadeiro absurdo, porque você está dando para o cidadão a oportunidade, veja bem, de pegar emprestado do seu próprio dinheiro, antecipar o seu próprio dinheiro, os 3 anos de saques aniversários futuros, pagando juros para o banco oficial. Eu não vejo isso como algo razoável. Eu entendo que esse dinheiro tem que estar à disposição das pessoas, ainda mais num período de pandemia, e por isso que nós propusemos no nosso relatório essa possibilidade. Mas uma possibilidade, aliás, que foi incluída no Senado, de novo, com acordo do governo, mas sem acordo de mérito de sanção ao veto, preciso ser justo também em relação ao que disse o relator Fernando Bezerra, foi a possibilidade de quem se demitir também poder pegar o seu FGTS inteiro durante o período de pandemia. A senadora Rose, que ofereceu essa emenda, ela defende, inclusive, que isso seria muito importante para as mulheres que, durante o período da pandemia, tiveram que pedir dispensa dos seus empregos, não porque quiseram, mas porque seus filhos não têm ido às escolas por conta da pandemia, e com a demissão, obviamente, as suas rendas caíram consideravelmente, se não
tornaram-se simplesmente inexistentes. E, portanto, o saque do FGTS viria a compensar com dinheiro que é delas e que está depositado, supostamente deveria estar, pelo menos, né, nas contas da Caixa Econômica Federal. Deputado Marcel Van Hatten, deputado federal do Novo do Rio Grande do Sul, só para nós encerrarmos, deputado, existe alguma sinalização por parte da mesa diretora da Câmara em relação ao projeto do senhor? Quais são os próximos passos? Existe um caminho aberto aí para ser discutido nos próximos dias já? Desculpe que caiu minha conexão aqui. Percebemos aqui. Não, só para reforçar, o senhor recebeu alguma sinalização da mesa diretora, da direção da Câmara sobre o projeto? Nós podemos ter um avanço já dessa discussão nos próximos dias? Sem dúvida. O presidente Rodrigo Maia disse que vota na terça-feira o pedido de urgência, deve votar o mérito na quarta para enviar no mesmo dia ao Senado e ser aprovado também no Senado na quarta ou na quinta-feira. Nós temos pressa, porque até, repito, no nosso entendimento, os depósitos de segunda-feira, que a Caixa diz ser possível fazer, não deveriam ser feitos porque não há lei que respalde com a medida provisória agora sem efeitos. Por isso, nós já temos o compromisso do presidente da Casa, Rodrigo Maia, de votar a urgência na terça, na quarta votarmos o mérito, e ainda nesta semana que se inicia, né, na segunda-feira, na quinta, portanto, no máximo, estar aprovado também no Senado e ser encaminhada a sanção do presidente da República. Aí a gente vai acompanhando então essa discussão que afeta muitos dos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Uma boa noite para o senhor. Eu agradeço a oportunidade de novo. Uma boa noite para vocês. Boa noite a todos os ouvintes.